Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer. Quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouco. Eu tenho empresa há quase 40 anos, né? Eu trabalho no ramo de impressão digital, né? Então, desde antes da sublimação digital, eu já trabalhava nesse ramo e a gente viu tudo começar. E não é que eu seja mais inteligente que ninguém, mas a gente acaba aprendendo muita coisa e percebendo que vocês, clientes que estão começando com umas impressoras pequenas, né, essas da linha L, L120, L121, L1250, ou 3150, 3110, vocês foram enganados pelos influenciadores e essas pessoas que estão na mídia falando muito, dando até cursos, né, ensinando muita coisa que não funciona, na minha humilde opinião, de quem está há quase 40 anos nesse mercado. E eu citei aqui, eu fiz 20 tópicos, né, para vocês passarem para qualquer pessoa que esteja pensando em desistir da sublimação ou do DTF e que esteja passando por dificuldades, que essas dificuldades geram muito lucro para muita gente. Então, eu pontuei aqui. Número 1, as impressoras da linha L são adaptadas. Isso é uma mentira deslavada. As impressoras, elas são munidas, elas têm cabeças base de água. Cabeça base de água, ela quer dizer, ela pode trabalhar com qualquer cabeça, qualquer tinta base de água, desde que a tinta seja fabricada pensando nessa cabeça de impressão, nesse software de impressão. Então, se você sabe qual é a cabeça da linha L, você vai ter uma tinta que vai fluir perfeitamente, que vai ter a picolitragem, a viscosidade, a tensão superficial, a homogeneidade, a secagem, tudo que precisa para essa impressora, ou para toda a linha L, ou até para a linha F também. Então, elas não são nada de adaptadas. Se você tiver uma tinta muito bem fabricada, ela vai funcionar até muito melhor do que com a tinta corante original que vem dentro da caixa. Esse é um ponto. Não aceitem essa balela de que elas são adaptadas. Não se muda nada, como é que elas são adaptadas? Número 2. Por serem adaptadas, perde a garantia. Não perde por essa razão. Se você compra uma impressora com a tinta corante original e troca por outra tinta corante, você perde a garantia do mesmo jeito. Então não é por trocar por sublimática que ela perde a garantia. É por você não usar a tinta original, né, ou da Epson, ou da HP, ou da Canon. Isso funciona sempre e isso é dito de maneira errônea, errada, para vocês entenderem, acharem que, olha, até perde a garantia. Isso é mentira. Outra mentira, a tinta sublimática ela é mais grossa e seca na cabeça. Mentira, mentira, mentira. Ela pode ser até muito mais fluida do que a tinta corante original, desde que ela seja fabricada por uma empresa de ponta e que tenha um compromisso com a qualidade final do produto, nesse caso a tinta. A tinta coagula. Incrível você escutar isso, você ver textos dizendo que técnicos dizem que a tinta coagula. Tinta não coagula de jeito nenhum, ela vai manter as suas características a vida toda. 3 anos, 4 anos até. Ela tem garantia de 1 ano, mas se passar mais, vai ser tranquila, porque ela foi muito bem fabricada, muito bem testada, com a matéria-prima perfeita, com o processo perfeito, com os aditivos perfeitos, com o maquinário de ponta. Aí ela vai funcionar muito bem e não coagula porcaria nenhuma. É normal o preto virar marrom. Isso também foi dito por vários influenciadores aí. A tinta preta tem que se manter preta, não pode virar marrom. Ela até pode ser de início não tão preta por alguma característica de mistura, se ama gente L Black, mas a tinta tem que manter a coloração inicial, não tem como ela virar outra cor. Isso é um erro de fabricação, um erro de matéria-prima, um erro de tudo. Tem que selecionar na hora de imprimir o papel mate ou papel photo luster paper
não existe. O papel que você tem que selecionar na hora que você vai instalar o perfil é papel normal. O papel para sublimação, ele é o papel normal que tem um coat para liberar mais a tinta, mas isso a gente fala em outro vídeo. Então, não mude para papel luster paper, papel mate, porque se você selecionar qualquer outra coisa que não seja o que o perfil mandou e que foi gravado para usar o perfil, você vai mudar o perfil da impressora, porque já vem no software um perfil para o papel mate, um perfil para o papel foto, né, que muda completamente tudo. Então, você vai ter que selecionar aquilo que você colocou na hora que você instalou o perfil, ok? Não faça isso, porque você vai mudar tudo. Toda tinta é igual? Não. As tintas são realmente muito diferentes. Existem as que são muito bem fabricadas e as que são fabricadas com um monte de ressalva que vocês acabam comprando, que são patrocinadas, que são referenciadas por muita gente que não quer o teu bem. Veja bem, vão dizer que eu falo isso porque eu vendo tinta. Gente, a venda de tinta para os equipamentos pequenos é menos de 1% do faturamento da minha empresa. Então, eu faço isso porque eu tenho quase 64 anos, eu vejo há muitos e muitos anos muitas pessoas desistirem de um ramo que é muito bom, que eu vivi a vida toda, eu vivo dele. Então, eu não posso nunca admitir e ver o sofrimento de pessoas que estão sendo enganadas por muita gente aí. Então, toda tinta não é igual, não. Existe tinta muito boa e tinta muito ruim. Bom, tinta X antigamente era boa e hoje não é mais. Eu nunca vi ninguém evoluir. Ou você evolui, ou ela foi sempre ruim e as pessoas acabavam não sabendo que era tão ruim, e se não tiver ninguém para falar a verdade como eu falo, né, as pessoas não vão nem perceber, vão achar que eu levei azar, a impressora é adaptada, a culpa foi minha, deixei de imprimir todo dia. Não, sempre foi ruim e hoje as pessoas têm um pouco mais de coragem de falar que são ruins mesmo. A tinta perdeu a validade. Gente, quando uma tinta é bem fabricada, ela tem validade para pelo menos 1 ano, tá? Só que eu já tenho relato aqui de pessoas que ficaram 3 anos mais, 2 anos mais, ou seja, 3 anos com a tinta parada, sem problema nenhum. Então, não é assim, só é válida por 2 meses, 3 meses. Pelo amor de Deus, gente, não tem isso. Quando é bem fabricada, ela vai se manter as características, a homogeneidade por muito tempo. Depende de como ela foi fabricada. Tá? A tinta pode ser falsa. Gente, existe falsificação? Existe. Falsificação de coisa boa. Do que é mal falado, né, ninguém vai fabricar, por exemplo, uma bolsa que não seja uma bolsa de uma marca famosa. Então, isso de dizer, comprou algo que era falso, não tem procedência, não tem lógica, né, não tem coerência para isso. A tinta estava sem lacre. O lacre, gente, só existe antes de vender. Você, para tirar a tinta do frasco, você tem que abrir o lacre. Essa tinta tem que ser muito bem fabricada, eu falo sempre isso, para se manter com os intempéries, né, o oxigênio do ar, a claridade, né, tudo isso. Ela tem que ser fabricada com aditivos, com boa matéria-prima para ela se manter sem o lacre. Então, não é lacre 1 lacre, 2 lacres, 3 lacres, 4 lacres que vão manter a tinta, só antes da venda. Você tem que tampar o visor para não estragar. Eu ouço isso também. Gente, lógico que não. Você, quando fala isso, é porque a sua tinta ela não aguenta os intempéries também. Então, lacre e visor é a mesma lógica. Tem que imprimir todo dia. Isso eu ouço diariamente. Não imprimiu todo dia, a culpa foi sua. Lógico que não, pode deixar meses parada. Pode deixar muito tempo parada. Não deve? Talvez não deva, mas também não é criminoso. Você pode deixar
tranquilamente, você pode deixar 15 dias parado sem problema nenhum. Então não tem que imprimir todo dia porcaria nenhuma. Tem que desligar a impressora todo dia. Não, eu até digo para deixar ela ligada o tempo todo, porque você quando desliga e religa, ela vai fazer uma limpeza e vai jogar a sua tinta fora. Se a sua tinta é tão boa que não vai ter problema nenhum, você está jogando o seu dinheiro fora. Então deixe ela ligada que ela não vai fazer essa limpeza. Outra coisa que eu digo é o seguinte: deixar sempre bastante tinta no reservatório, sempre acima do nível médio, porque uma das piores coisas é entrada de ar. Fabricar tinta não é fácil. As tintas que são bem fabricadas, as fábricas têm fornos e frigoríficos dentro da fábrica para que essas tintas sejam acometidas a intempéries, ou seja, alguns dias ou algumas horas abaixo de 0 grau e acima de 60 graus. As tintas têm que se manter homogêneas, a viscosidade tem que se manter em temperaturas extremas. Só que muitas fábricas, a grande maioria delas não faz isso. Ou seja, fabrica a tinta, coloca lá e faz um testezinho e aí manda para vocês. E aí que vocês têm esses problemas de lotes, né? Alguns lotes são muito ruins e outros são apenas ruins. Bom, dizem também para você, teve problema, usa Veja para limpeza, Veja para lavar o banheiro. Existe o líquido de limpeza correto para tintas base de água, tanto para DTF, né, que a gente vende muito para o pessoal de DTF, que aí a tinta branca ela sedimenta por necessidade, então você tem que usar muito mais o líquido de limpeza do que com uma tinta sublimática que não tem esse problema de sedimentar, entendeu? Bom, existe perfil genérico? Não. O perfil, ele não tem a inteligência, né, artificial ou outro tipo que vá detectar a tinta que está no seu reservatório, a coloração que está no seu reservatório. Então você tem que ter um perfil que é dado por quem vende a sua tinta e não é baixar no site, não. Você tem que ser toda venda para tinta de sublimação ou DTF é uma venda técnica, então você tem que ter acesso a quem te vende a tinta e quem vai te dar suporte. Por isso que eu, Planeta Transfer, não vendo em marketplace, porque você não tem acesso ao cliente. Então você não pode passar o vídeo de troca caso precise, o vídeo de instalação do perfil, o próprio perfil e a tabela para verificação se todas as configurações que você deu no vídeo foram eficientes, foram eficazes. Então você sabe disso quando você imprime, tira uma foto e manda para mim, ok? Vão dizer sempre que você fala isso porque você quer vender tinta. Não, eu falo isso porque eu não tenho problema nenhum com nenhum cliente. Vocês vão ver no Reclame Aqui meu, é zero. Por quê? Eu tenho muito tempo, eu gosto disso. Eu tenho uma empresa muito grande, funciona muito bem, é um galpão gigante, somos três andares, e eu perco meu tempo para algo que não me dá muito lucro, mas me dá uma satisfação incrível. E eu, graças a Deus, estou numa fase da vida, passei por muita coisa, estou numa fase da vida que eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que me dá felicidade. Então, ajudar os outros me dá bastante felicidade. Não é para vender curso, eu odeio Saiba Mais. Você nunca vai ver um vídeo meu com Saiba Mais para a gente vender qualquer coisa, não. E é pior, a número 20, as impressoras F170 e F570, sim, são próprias para sublimação. Não são. São exatamente iguais a L120, a L3150, o que elas têm de diferente é que elas têm uma cabeça um pouco mais evoluída. Essa é uma cabeça que muitos professores, entre aspas, chamam de Precicore, não sabem nem falar o nome dela, é Micro TFP Precision Core. Então ela é uma cabeça melhor. Mas em contrapartida, se você pega uma F170 e daqui a algum tempo precisa trocar essa cabeça, você vai ver que é quase inviável, porque essas cabeças são mais caras. Então, se você tem uma L121, uma L1250,
ela vai funcionar muito bem se você colocar uma tinta de excelente qualidade, né? E que ela vai ter uma vida útil muito grande, ela vai fazer muitas e muitas e muitas páginas sem problema nenhum. E outra coisa, é muito fácil você entender que a F570, que é de 60 centímetros, é o mesmo equipamento da 3170. Se é o mesmo equipamento, né, como pode uma ser chamada de própria para sublimação e o outro equipamento que é exatamente igual e que vem com tinta corante ou tinta pigmentada, né, é o mesmo equipamento. É só você trocar a tinta dele que vem de fábrica, trocar para tinta sublimática, botar até um book, né, porque faz uma alimentação contínua, botar o software que vai entender que ali você tem que trocar um perfil e que ela vai trabalhar de uma outra maneira, mas é o mesmo equipamento. Então não tem como você dizer que uma é própria para um tipo de tinta, que é uma tinta base de água, ou própria para outra tinta que também é base de água. Então você pode usar, por exemplo, se você pega uma F570 e coloca nela uma tinta corante, ela vai funcionar também perfeitamente, porque a tinta é base de água e vai para uma cabeça base de água. Mais evoluída? Sim, mais evoluída. Então, gente, para todo mundo que tem problema com sublimação, passa esse vídeo que vocês vão dar um novo entendimento para essas pessoas, para que elas vejam que tem sim uma forma de trabalhar com zero erro. Sublimação é muito, muito, muito fácil. O grande X da questão é a instrução de alguém que realmente quer falar a verdade, que não ganha nada com isso, e você usar os insumos corretos e de maneira correta. Então, dá o seu like, faz o seu comentário, que eu respondo assim que eu puder. Grande abraço, gente. Até o próximo vídeo.